Corridas e caçadas enlouquecem o coração. Bens valiosos desviam a ação humana. Estes versos não condenam a corrida, a caça ou a riqueza em si. Lao Tse nunca combateu as coisas do mundo. Ele combateu a escravidão interior, que surge quando o homem deixa de usar o mundo e passa a ser usado por ele. Venha, sente-se em silêncio por um instante, porque estes versos falam daquilo que rouba o centro do ser humano. Corridas e caçadas enlouquecem o coração. Aqui, Lao Tse não está falando apenas de correr com as pernas. Ele fala da corrida da mente. A corrida por mais dinheiro, mais poder, mais reconhecimento, mais conhecimento, mais seguidores, mais conquistas, mais experiências. O homem moderno vive correndo, mas quase nunca pergunta para onde. Quanto mais acelerado vive o coração, menos ele sabe por que corre. A velocidade pode esconder o vazio tão bem quanto o silêncio pode revelá-lo. A caça simboliza a perseguição. O homem vive caçando o sucesso, a felicidade, a juventude, a aprovação e a segurança. Mas existe aqui um problema. Quando toda a vida se transforma em perseguição, o coração nunca repousa. Ele vive permanentemente projetado no próximo alvo. Então, perde o presente. Quem vive apenas perseguindo, deixa de habitar aquilo que já encontrou. Estes versos contêm uma palavra muito forte: enlouquecer. E por quê? Porque um coração dominado pela corrida perde seu eixo. Já não consegue simplesmente existir. Precisa estar sempre produzindo, competindo, comparando, alcançando, provando. E quando finalmente alcança aquilo que buscava, descobre que já está correndo atrás de outra coisa. O coração torna-se incapaz de descansar. A maior loucura não é correr, é esquecer por que se começou a correr. Bens valiosos desviam a ação humana. O que são os bens valiosos mencionados aqui? São tudo aquilo que o ego transforma em fonte de identidade. Pode ser riqueza, prestígio, títulos, poder, beleza, influência e até mesmo espiritualidade. O problema não está no objeto. O problema está no valor absoluto que projetamos sobre ele.
Observe esta palavra: desviar. O caminho nunca diz que os bens destroem diretamente o homem. Ele diz que desviam. Desviam do centro, desviam da simplicidade, desviam da própria natureza. O homem começa querendo usar o ouro, depois percebe que passou a viver para protegê-lo. Começa querendo usar o reconhecimento, depois percebe que depende dele para sentir valor. Começa querendo usar o poder, depois percebe que já não consegue viver sem ele. Tudo aquilo que ocupa o lugar do tal torna-se senhor da tua vida. Eis aqui o maior desvio. Lao Tse não diz apenas que os bens desviam o homem. Ele diz que desviam sua ação. E por quê? Porque toda ação humana nasce primeiro da consciência. Quando a consciência se desvia do centro, toda a ação também se desvia. O homem continua trabalhando, continua amando, continua construindo, mas a origem de suas ações já não é o tal, é a carência. Por isso, duas pessoas podem fazer exatamente a mesma coisa. Uma age em harmonia, a outra age em escravidão. Exteriormente parecem iguais, mas interiormente pertencem a mundos completamente diferentes. Pense numa bússola. Enquanto ela aponta para o norte, o viajante encontra o caminho. Mas se um imã for colocado ao lado dela, ela enlouquece. Ela continua funcionando, mas aponta para o lugar errado. Assim também acontece com o coração. Quando os bens se tornam o centro da vida, o coração continua desejando, mas já não deseja aquilo que realmente o alimenta, aquilo que realmente nutre, e passa a desejar aquilo que apenas o distrai. Existe um mistério escondido nesses versos que quase ninguém percebe. Lao Tse não está apenas dizendo que as distrações afastam o homem do tal. Ele está revelando que a própria realidade desaparece quando o desejo se torna excessivo. Esta afirmação parece absurda. Como a realidade poderia desaparecer? Porque aquilo que chamamos de realidade nunca é visto diretamente. É visto através da consciência. E toda consciência, ocupada demais, deixa de refletir o real. Quando o coração começa a correr atrás dos objetos do mundo, acontece algo invisível.
A consciência deixa de repousar em si mesma e passa a viver projetada. O homem já não habita aquilo que é, habita aquilo que imagina alcançar. Fisicamente, ele está aqui, mas sua consciência já está sempre em outro lugar. No amanhã, na próxima conquista, na próxima aquisição, na próxima aprovação. Ele deixa de viver a realidade e passa a viver imagens da realidade. Seu corpo permanece no presente, mas sua mente abandona o presente e, sem perceber, ele troca o real pelas projeções. Existe aqui uma pergunta que Lao Tse não escreveu, mas deixou escondida nestes versos. Quem é aquele que está correndo? Observe profundamente. Quando o coração corre atrás de alguma coisa, surge imediatamente um eu separado. Eu preciso, eu quero, eu devo alcançar. Mas quem é esse eu? O tal nunca corre. A água nunca corre por ansiedade. O sol nunca nasce por ambição. A árvore nunca produz frutos para provar seu valor. Somente o ego vive perseguindo. Por isso, toda corrida fortalece a sensação de separação. Quanto mais alguém vive perseguindo, mais acredita ser um indivíduo isolado, tentando completar-se através do mundo. Esse talvez seja o maior desvio de todos. Observe algo profundamente desconcertante. Enquanto você deseja intensamente alguma coisa, essa coisa já governa a tua percepção. O objeto ainda nem foi conquistado e já ocupa a tua consciência. Antes mesmo de possuir o ouro já possui tua atenção. Antes mesmo de conquistar o poder já governa teus pensamentos. Antes mesmo de alcançar a fama já conduz tuas escolhas. O ego acredita que deseja os objetos, mas frequentemente são os objetos imaginados que começam a organizar toda a vida do ego. E é por isso que Lao Tse fala em desvio. O homem não muda apenas de direção, muda de centro. Aqui existe uma ironia que poucos percebem. Quanto mais alguém busca algo para sentir-se completo, mais reforça a crença inconsciente de que está incompleto. Toda busca excessiva afirma silenciosamente: aquilo que sou agora não basta. Então,
o ego cria um futuro imaginário, onde finalmente será suficiente. Mas esse futuro nunca chega, porque quando um desejo é satisfeito, o próprio ego fabrica outro. Não porque precise dele, mas porque sua identidade depende da sensação de falta. O ego não sabe existir sem desejar. Por isso, Lao Tse não combate os desejos. Ele revela a estrutura invisível que os sustenta. Talvez o maior ensinamento desses versos seja este: o problema nunca foi correr atrás das coisas. O problema é esquecer que aquilo que as procurava era apenas um pensamento. O ego vive tentando se completar, mas o tal jamais esteve incompleto. Quando o homem retorna ao tal, algo extraordinário acontece. Ele continua trabalhando, continua criando, continua amando, continua construindo, mas já não procura nessas coisas a confirmação da própria existência. Agora, elas deixam de ser um meio de preencher um vazio e passam a ser uma expressão de uma plenitude que já estava presente. E esta é a diferença entre o ego e o sábio. O ego realiza para tornar-se inteiro. O sábio realiza porque já repousa na inteireza. Por isso, Lao Tse não pede que abandonemos o mundo. Ele nos convida a abandonar a ilusão de que o mundo pode nos dar aquilo que nunca nos faltou. Pois o maior mistério é este: o homem corre porque acredita estar distante do tal, mas o sábio repousa porque finalmente percebe que jamais esteve separado dele. Agora, olhe para dentro. O que o teu coração anda caçando? O que ele considera precioso? Será que você corre porque teu espírito deseja caminhar, ou porque tua mente desaprendeu a permanecer? Será que o teu maior desejo nasceu da tua essência, ou foi plantado pela semente da comparação? Esta é uma pergunta que poucos têm coragem de fazer. O caminho não diz para abandonar tudo. Ele diz: retorne ao centro. Trilhe quando o caminho pedir movimento, e descanse quando o caminho pedir repouso. Use os bens, mas não permita que eles usem tua alma. Conquiste, mas não transforme a conquista em tua identidade, porque a liberdade
não nasce da ausência de riquezas, nasce da ausência de escravidão. Corridas e caçadas enlouquecem o coração. Bens valiosos desviam a ação humana. Estes versos revelam uma verdade silenciosa. O maior perigo da vida não é possuir muitas coisas, é permitir que muitas coisas possuam teu coração. E quando isso acontece, tua atenção se fragmenta, tua paz desaparece e o teu centro é perdido. Mas quando o coração retorna ao tal, até a caminhada mais simples torna-se suficiente. Para a tua vida, observe. Veja o que a tua mente está perseguindo continuamente. Pergunte se essa corrida nasceu da tua essência ou da comparação. Use os bens como ferramentas, mas não deixe que eles te usem. E reserve momentos para simplesmente existir, sem precisar conquistar nada. Vai e lembra-te, o homem que corre atrás de tudo acaba passando por si mesmo sem se encontrar, mas aquele que repousa no tal descobre que aquilo que realmente procurava jamais esteve distante de seu próprio coração.